Gostaria de agradecer à EAGRO pelo convite para participar hoje da 5ª Semana do Meio Ambiente. É com muita satisfação que hoje venho aqui fazer essa palestra sobre povos indígenas e as questões socioambientais em Roraima. Eu quero iniciar tratando sobre o contexto socioambiental das terras indígenas. Isso porque, em se tratando de povos indígenas, se não tiverem a demarcação de suas terras garantidas para o seu usufruto, as questões socioambientais serão bem maiores. Isso porque há uma relação direta, né, entre a cosmologia do povo indígena e as suas terras, e consequentemente com o meio ambiente. Então, essa relação ela é muito intrínseca. Como vocês têm acompanhado na mídia, estamos vivendo um momento delicado em relação ao direito dos povos indígenas. Pois se houver a aprovação do projeto de lei 490, que trata do Estatuto Constitucional de Demarcação de Terras Indígenas em linhas gerais, irá dificultar a garantia das terras dos povos originários desse país. Isso porque também dentro dessa PL, se for aprovada, ela irá favorecer a mineração, a construção de grandes empreendimentos como hidrelétricas e o agronegócio em terras indígenas. E aí muitas pessoas podem perguntar, mas por que isso não é bom para os povos indígenas? E aqui eu trago hoje algumas questões, né, relacionadas a isso, principalmente, né, para que se possa entender qual a relação entre os povos indígenas e o meio ambiente. E para melhor compreender isso, eu vou falar um pouco sobre a questão da cosmologia mesmo, do nosso lado que fala da nossa espiritualidade. Porque quando a gente trata do meio ambiente, ele transcende o material, né? Ele vai para esse plano cosmológico, esse plano espiritual. Então, tem-se uma ligação com os seres presentes na natureza, né? Eles são sagrados, nós temos respeito pelo sagrado. Quando a natureza é destruída, nós também somos destruídos. Nossa cosmologia é afetada. Enfim, quando se destrói esse meio ambiente, não se está destruindo só o indígena, a sua presença física, mas se está destruindo esse sagrado, está destruindo nosso espírito. Então, quando se fala de meio ambiente, se fala muito mais dessa presença física, se fala também da cosmologia, da espiritualidade enquanto povo. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, como o Apixana, como nós lidamos com o meio ambiente. Quando nós adentramos a floresta, a mata, nós precisamos pedir licença a esses seres que são donos dessas matas. Quando nós vamos tomar banho nos rios, nos igarapés, nós precisamos pedir também licença para adentrar, né, a esses locais. Então, para nós, todos esses lugares têm donos, né, e é o sagrado, é o respeito, são espíritos, né. E nós não podemos malinar é uma expressão de Roraima, né, que é fazer alguma coisa que prejudique aquele ambiente, porque senão nós vamos ter uma resposta ruim. Então, é preciso respeitar esse ambiente, é preciso cuidar desse sagrado. E isso quando a gente fala de terra indígena e fala desses lugares sagrados, não é só onde nós estamos, onde está localizado a comunidade,
naquele espaço social que vive centralizado a comunidade, mas são esses espaços onde se caça, onde se pesca, onde tem os olhos d'água, onde tem esses lugares sagrados que a gente não pode tocar, que a gente não pode fazer qualquer destruição. Então, quando a gente pensa em territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas, tem que se pensar nessa amplitude, não só da presença física, mas também da cosmologia, da espiritualidade. Por isso, é preciso compreender que não é somente a nossa presença física no território que define que esse território é indígena, né? Tem a ver com que esse território é concebido pelo povo que lá habitam. Quais são os lugares sagrados, os que são utilizados para caça, pesca e coleta. Então, a garantia da terra para os povos indígenas é a garantia de sua existência, enquanto Apixana, enquanto Macuxi, enquanto Yanomami, enquanto Iequan, Taurepang, Uaiuai, Sapará, enfim, como povo mesmo, né? Por isso é preciso que sejam garantidas essas terras. Então, nesse primeiro momento eu quero falar sobre essa questão da garantia da terra, porque as questões ambientais, socioambientais, estão relacionadas com a nossa terra. E eu quero ler, né, para vocês o parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal, que ele trata sobre esse conceito de terras tradicionalmente ocupadas, né? Então, o que a Constituição Federal de 88 fala sobre isso, né? Então, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, vejam a importância de nós termos, de os povos indígenas terem as suas terras tradicionalmente ocupadas, demarcadas. Tem muito mais a ver com não somente com a sua presença física, mas toda a sua cultura, todos os seus hábitos, todos os seus usos, toda a sua reprodução física e cultural. Então, a preservação desses recursos naturais também tem a ver com a questão da questão da sustentabilidade, o que se utiliza hoje, mas também o que se deve deixar para gerações futuras. Então, por isso, os povos indígenas têm se preocupado em garantir a demarcação de suas terras. Por quê? Porque é uma preocupação em manter esses territórios para as próximas gerações, né? O que se almeja é deixar um território que possa garantir a sustentabilidade dos mesmos, para que as futuras gerações possam usufruir desses territórios. Por isso que se almeja esse desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, utilizar esses recursos naturais hoje, mas porém deixar para as próximas gerações, né? E depois eu vou falar para vocês quais são as ações, o que os povos indígenas em Roraima têm feito para que isso aconteça, né? Não basta apenas identificar os problemas, está se pensando nas soluções. E um exemplo que eu quero trazer aqui hoje é sobre essa questão da utilização, né, dos recursos naturais e como a demarcação da terra ela é importante para os povos indígenas, é a questão um exemplo é a terra indígena Raposa Serra do Sol, que por um longo período foi degradada com a plantação irrigada de lavoura de arroz, né? O que isso ocasionou?
teve um extenso desmatamento, o aterramento de lagoas e cursos de águas, uso descontrolado de agrotóxico e bombeamento de água dos rios para as lavouras. Então gerou um impacto, né, muito grande na terra indígena. Então, esses impactos socioambientais, eles foram por muito tempo, né? Não foram apenas pouco tempo, foi por muito tempo. E isso, para reverter tudo isso após a demarcação da terra indígena, as comunidades indígenas solicitaram que o governo federal pudesse fazer projetos de recuperação ambiental, desenvolvimento sustentável na região. O objetivo é fazer com que essas terras voltem novamente a seu estado natural e possam também ser utilizadas pelos indígenas daquela região para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então, há todo um processo de recuperação, de solicitação, de trabalho para que essas áreas sejam recuperadas. Então, é importante dizer que no processo de demarcação de terras indígenas, não é só tirar os invasores, mas também fazer com que essa terra ela volte, ou pelo menos tente voltar ao seu estado anterior, ou se não, para que ela possa servir, para que ela possa ser trabalhada, para que ela possa servir para a sustentabilidade da comunidade. Então, são muitos aspectos são muitas questões que estão em jogo, nesse sentido, outra situação que dentro dessas questões ambientais, socioambientais que eu trato hoje com vocês aqui, é sobre a questão das mudanças climáticas, que tem gerado grandes impactos no meio ambiente. Não só nas comunidades indígenas, há de se saber e de se perceber que isso está ocorrendo, em vários ambientes, não só nas comunidades indígenas. Então, nas terras indígenas não é diferente esses impactos, essas mudanças, o que se percebe, o que se vê, mediante essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo. E nesses últimos anos se tem percebido esses eventos extremos, muitas das vezes bem extremos, como as secas, queimadas e inundações. Isso é perceptível, isso tem gerado um impacto muito grande, muitas das vezes de perda de sementes tradicionais, e perda da fauna, da flora, de muitas coisas. Então, esse impacto dentro das comunidades indígenas, ele é sentido rapidamente. Por quê? Porque essa relação com a natureza, de se tirar do meio ambiente a maior parte do sustento, então, através das roças, através da caça, da pesca, então é muito perceptível isso, facilmente perceptível. E a outra preocupação, dentro das questões socioambientais que nós estamos discutindo hoje, são os grandes empreendimentos, como a mineração, a construção de hidrelétricas, grandes áreas de produção agrícola, o arrendamento das terras indígenas. Então, o que eu trago para vocês hoje são questões que preocupam os povos indígenas de Roraima, questões que geram esses impactos socioambientais, e diretamente afeta os povos indígenas. É claro que a gente percebe também que não é só os povos indígenas, que dentro, no entorno, a gente percebe tudo isso. Mas, em se tratando de povos indígenas, nós estamos atentos, estar-se atento ao que está acontecendo, porque, como eu falei anteriormente, nós vemos, são questões relacionadas ao clima, mas elas que também são provocadas pelo homem. Então, o que é provocado pelo homem, que está ao alcance das comunidades indígenas, e o que pode ser feito pelas próprias comunidades, e o que pode ser reivindicado
para os órgãos públicos, com políticas públicas, para que haja, né, menos danos aos povos indígenas. Então, em se tratando de empreendimentos em terras indígenas, a PL 490, se ela for aprovada, ela abre esse leque para que não seja mais só usufruto dos povos indígenas, mas que esse território que era exclusivo e usufruto dos povos indígenas seja aberto para grandes projetos. E aí nos preocupa muito quando a gente fala de grandes empreendimentos, onde são gerados, por exemplo, hidrelétricas, onde são gerados grandes impactos socioambientais, e esse retorno dessa energia, ele não fica no lugar, né? Ele não tem esse retorno para as comunidades que são impactadas. Então, a preocupação dos povos indígenas é essa, porque o que a gente tem percebido de grandes empreendimentos no Brasil, e a gente trata, por exemplo, de Balbina. Balbina é uma hidrelétrica que impactou muitos os Aimiri e Atuari. E quais os benefícios que trouxe? Não porque os Aimiri e Atuari tiveram grandes impactos ambientais, mas eu levo para o outro lado. Quais os benefícios que tem trazido para a sociedade de Presidente Figueiredo, para Manaus? Qual foi o resultado de tudo isso? Então, se você pegar a história da construção da usina hidrelétrica de Balbina, você vai ver todo o processo que teve, né? Os impactos que foi para os povos indígenas, e hoje dá para se fazer uma clara análise dos impactos para a sociedade. Depois de tudo isso que impactou os povos indígenas, quais foram os resultados? Será que se tem resultados positivos para a sociedade não indígena? Então, é dentro desse contexto que a gente analisa esses empreendimentos também. Não é só as questões indígenas, mas as questões não indígenas. Então, quando você pega a construção de uma interligação, de uma energia de um país para outro, e quando você vai perceber, por exemplo, hoje, nas comunidades indígenas São Marcos, onde passa o Linhão de Guri, quais são as comunidades beneficiadas por essa energia, esse grande empreendimento? O Linhão passou dentro das terras indígenas, mas as comunidades são beneficiadas? E aí a gente percebe que não, que as comunidades elas têm hoje um motor que gera energia dentro da comunidade, e para essa energia, eu digo isso porque eu vivi na terra indígena São Marcos, fui gestora de uma escola da comunidade Boca da Mata, e nós tínhamos problemas de energia que à noite, para funcionar as aulas do ensino médio, a gente não conseguia ter um funcionamento da escola, porque muitas das vezes o gerador de energia quebrava, dava problema, e a gente não conseguia trabalhar na escola, porque isso às vezes durante semanas. Por quê? Porque a gente não tinha energia, e sendo que a energia, o Linhão de Guri, passava bem próximo, e a gente via o tempo todo a energia passar por cima da comunidade. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos nesse sentido, porque para a gente perceber, né, que quando os povos indígenas eles falam dessas questões, eles têm um esclarecimento sobre o impacto desses grandes empreendimentos, e analisa também quem vão ser os beneficiários desses grandes empreendimentos, porque não basta a questão de fazer um programa de diminuição ou
o programa social para essas comunidades que foram afetadas. Já está falando, né? Grandes empreendimentos afetam. Então, quando você faz ações de mitigação, você faz ações que tem que ter um programa para os impactados, né, com esses grandes empreendimentos, é porque já se tem uma relação, já se tem um conhecimento desses impactos. Então, é essa a preocupação também quando se fala de povos indígenas. A gente perceber e a gente percebe e a gente vê isso, a gente vivencia isso. Quando o empreendimento ele vai chegar a sair daqui da Amazônia e vai atender sul e sudeste e as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, as comunidades locais não tem nenhum benefício em relação a isso. Ou se tem por mínimo. E isso para a gente não vale todo esse empreendimento, né? Porque o que deixa para a população local vai se perdurar pelo resto da vida, porque são impactos globais, não são impactos, né, que possam com o tempo ser superados, porque eles vão perdurar por muito e muito tempo. Uma outra preocupação, uma outra situação que é muito preocupante para os povos indígenas, né, é a entrada de invasores novamente nas terras já demarcadas, e esses impactos socioambientais que se provoca com essa invasão. E um desses exemplos hoje que vocês podem claramente ver é a invasão de garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Então, esses impactos socioambientais são gigantescos, né? São gigantescos para todos os roraimenses e que estão atentos a essas questões. É perceptível esses impactos, né? Não só para os Yanomami, mas também para a população roraimense. Então, se percebe a poluição do rio, o desvio. Então, se percebe que muita gente não pesca no rio Mucajaí, por exemplo. Quando você vai para a beira do rio Mucajaí, você percebe a água que não dá mais para tomar, aquele banho para você utilizar para alimentação, para beber. Então, é visível. Não tem como não dizer que não se percebe, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade de falar dessas questões e desses impactos socioambientais devido não perceber no seu dia a dia. Mas em Roraima, quando a gente fala dessa questão do garimpo em terras indígenas, tá aí para todo mundo ver, é visível, né? E os estudos que estão sendo feitos, né? O que se tem. Então tem que se estudar muito isso. Tem pessoas já estudando, né, sobre essa questão do mercúrio, sobre esse impacto do mercúrio a longo prazo, a curto e longo prazo, enfim, são muitas questões que estão suscitando aí. É muito preocupante, não só para os indígenas, não só para os Yanomami, mas para toda a população roraimense. Então, para se perceber que essas questões ambientais, elas têm a ver, né? Tem a ver com o dia a dia. Então, quando a gente fala de questões socioambientais, nós estamos falando de um povo, primeiro do povo, nós vamos ver que está sendo feito essa destruição, o que está sendo impactado esse meio ambiente e a comunidade como um todo. A gente não pode tirar o homem disso e deixar só o meio ambiente. Nós temos que ver o homem e o meio ambiente. Convivemos nisso. E aí, para nós indígenas, isso é muito mais forte, essa relação é muito mais forte, porque tem a ver com a nossa espiritualidade. E eu vou trazer aqui uma citação para vocês
dos estudiosos lá do Instituto de Pesquisas Antropológicas do Rio de Janeiro, de 1988, que eles colocaram, e estudando esses impactos, né, de grandes empreendimentos em terras indígenas e povos indígenas, eles escreveram a seguinte frase: os povos indígenas, quando confrontados com empreendimentos econômicos do porte de usinas hidrelétricas, sofrem danos globais, influência deletéria em todos os setores de suas vidas, desde as condições materiais de sua sobrevivência até as suas concepções de vida e de mundo. Os danos raramente são exclusivos a um número populacional restrito, mas atingem a um povo como um todo, a uma etnia, a uma cultura. Então vejam, os impactos desses empreendimentos são muito grandes. Não é só física, é cultural, é espiritual, é cosmológica, os impactos desses empreendimentos. Então, quando a gente faz a defesa em relação a não ter esses empreendimentos em terras indígenas, não é só por nós como um povo indígena, é por toda uma sociedade que vai sofrer no seu entorno. Então, essas questões ambientais, elas não só são referentes a nós temos esse conhecimento que não só o impacto é só nosso, mas é de todo uma sociedade, de todo um povo, e no caso de Roraima, né, onde nós estamos. Mas então, vamos, mediante tudo isso, o que os povos indígenas estão fazendo para contrapor tudo isso? Além da organização, né, do movimento, da luta pelo direito, que vocês têm conhecimento, que o estado de Roraima é o estado mais organizado nessa parte de luta pelo direito dos povos indígenas. Então, tem as organizações que lutam, né, a maioria defende essa visão que eu estou colocando aqui para vocês, de que é preciso a gente manter os nossos territórios nesse sentido de que a gente possa utilizar para a nossa vivência, para a nossa sobrevivência, para que a gente tenha usufruto, para que a gente respeite esse meio ambiente, para que a gente utilize de uma forma sustentável. Então, o que tem que ser feito, né? E eu vou dar um exemplo aqui. A primeira coisa, o mapeamento dos territórios. Mas nós temos GPS, tem hoje grandes satélites que podem fazer esse mapeamento. Não é desse mapeamento que eu quero falar, né? O mapeamento é aquele mapeamento feito pelos próprios indígenas, onde é desenhado e colocado todos os mapas feitos à mão. Claro que nós já temos alta tecnologia, aqueles mapas sofisticados, né? Mas eu estou falando desse mapeamento que é feito pelas próprias comunidades. E isso, o Conselho Indígena de Roraima fez um trabalho excelente, né? Que foi esse mapeamento da região da Serra da Lua, né? Eu trago aqui como exemplo a região da Serra da Lua. Então, aqui tem um livro, né, que trata sobre isso, né, percepções das comunidades indígenas sobre as mudanças climáticas da região Serra da Lua, né, e dentro desse trabalho que foi feito, desse mapeamento, tem os calendários ecológicos, onde as comunidades escreveram sobre as suas percepções sobre as mudanças ocorridas nos últimos 20 anos, como ataque de animais às produções, desequilíbrio do regimento dos ventos, a duração do verão acima da média, ocasionando morte de animais pela falta de água e disponibilidade de alimentos. E no final desse trabalho foi feito um plano de enfrentamento às mudanças climáticas na região da Serra da Lua. Ou seja, se identifica os problemas, os povos indígenas reunidos em oficinas, em trabalho, fazendo todo esse trabalho, planeja também no final, né? Faz um planejamento de enfrentamento. Então é preciso verificar que há uma relação, não só de identificar o problema, mas
como que nós vamos resolver esse problema? Quem será responsável? Como vamos fazer isso, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui do que foi colocado, né, nesse trabalho feito, se identificou, né, o impacto na produtividade agrícola e nas variedades de sementes tradicionais, né? Então, o que eles pensaram de ação necessária? O replantio, promover a troca de variedades de sementes tradicionais, criar um banco de sementes tradicionais intercomunitário, né? Então, vejam que vai se delineando aí o que é preciso fazer. E aí você vai buscar os parceiros, quem é responsabilidade, como vamos fazer, né? Tem toda a descrição. Tudo feito da melhor forma em que possa atingir os resultados esperados, né? A outra coisa que tem sido feito são a elaboração dos planos de gestão territorial, né? Esses planos são para ajudar a gente a continuar manejando e conservando a biodiversidade de maneira que ela não se acabe, garantindo a nossa sobrevivência e a das futuras gerações. Aqui eu quero também mostrar o plano de gestão territorial e ambiental da terra indígena Yanomami, né? É uma publicação bem interessante, né? O que tem nesses planos? Esses planos, eles são bem interessantes, né? No Brasil, e mais especificamente na região norte, aqui na Amazônia, vários povos já fazem esses planos de gestão. E o que tem neles? Tem como é o nosso jeito de tomar decisões, nosso jeito de proteger a terra, nosso jeito de gerar renda e lidar com o dinheiro, nossos conhecimentos, nosso jeito de cuidar da floresta, nossa saúde, nosso jeito de educar, vem descrevendo tudo isso. Então, para que as pessoas entendam, né, a forma de pensar desse povo. Então, é importante para que a gente faça o plano, quando a gente trata dessas questões socioambientais, a gente possa ver sempre essa relação entre homem e meio ambiente, homem e ambiente. Então, é a mesma o que se faz nesses planos de gestão territorial e ambiental. E aqui eu trago outro exemplo, que é o plano de gestão da terra indígena, do povo indígena Kaxinawá e Anxaninca, lá do Acre, né? E aqui eles fizeram um plano territorial, um plano de gestão territorial, que é bem interessante. Por quê? Porque eles já vão colocar ali como eles vão utilizar os recursos naturais. Os recursos florestais, os florísticos, como vai ser a pesca, a caça, roçado, lixo, saneamento básico, recursos hídricos. Porque se identificou que está, por exemplo, tendo a diminuição da pesca, de determinados animais, de determinadas caças. O que ocorre? Como é que vamos fazer para ter, para não acabar, para deixar para a gente ter para o nosso consumo, mas também para continuar tendo para as futuras gerações. Algumas espécies que são utilizadas em artesanato, por exemplo, buriti. Utiliza o buriti para fazer determinadas peças, né, que são utilizadas, tudo mais. Por exemplo, no artesanato, muita gente acha o artesanato bonito, né, mas aquilo vem de algum lugar. E como é que está os buritizeiros nas comunidades indígenas, né? Como é que está esse manejo? Como é que o que a gente precisa fazer, cuidar, né? E aí eu tenho um exemplo de um amigo, professor, o Apixana Getúlio Solon, lá da comunidade do Canamani, que ele faz o replantio do buriti, né, todo ano. Aí vem a queimada, muitas das vezes muitos são queimados, e ele repete isso o tempo todo. E ele sempre fala, por quê? Porque a gente tem que ver, o fogo é uma coisa que vai acontecer, né? A gente tem formas de diminuir as queimadas, mas se acontecer, a gente também tem que buscar replantar. A gente tem que ver, porque acabou, agora nós não vamos replantar. Então, o plano de gestão territorial e ambiental é para isso, é pensar nesse território, né? E uma outra preocupação, né, que tem é informar os gestores. E aí é bem interessante porque a Universidade Federal,
Nós já temos hoje no Instituto Siqueirã, né, o curso de gestão territorial indígena. E isso é um avanço, por quê? Porque é uma nova forma de organizar. Então, para trabalhar esses planos, para a gente reorganizar essa forma de a gente lidar com o nosso território, é preciso a gente também ter alguns conhecimentos externos, né? E temos a nossa forma de pensar, temos os nossos conhecimentos enquanto povo indígena, mas é importante a gente trazer outros conhecimentos que possam contribuir nessa nova forma de gestão territorial e ambiental. Então, quando a gente fala também até territorial, abrange o ambiental, né? Abrange tudo, abrange o social, o ambiental, todos os aspectos da nossa vida. Então, a formação de gestores é importante porque ele vai trazer esses elementos que possam contribuir para que a gente possa fazer esse plano de gestão, ele sair do papel e ele se tornar, né, vivo dentro da comunidade, e a gente possa fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Então, os povos indígenas que eu trago para vocês hoje é isso, é a reflexão do que a gente pensa, do que a gente analisa, do que a gente vê o que está acontecendo, né? Essas questões socioambientais, os impactos, mas a gente também pensa o quê? Nas ações. Né? Então, a gente está criando ações socioambientais. Então, a gente não só se limita à questão de identificar os problemas e os responsáveis, mas também a gente propõe as soluções e busca juntamente com todos, né, e com a ajuda de parceiros, busca parceiros para ajudar para que isso tenha, né, resultados. Então, os povos indígenas de Roraima têm sofrido, né, com todos os problemas gerados no meio ambiente, e esses fatores são externos e internos, porém a gente tem buscado soluções para garantir a resolução dos mesmos, né? É importante frisar que as questões socioambientais eles perduram por gerações, né? E nós nos organizamos para isso. Então é importante que se perceba que há uma organização nesse sentido e que não essas questões socioambientais em Roraima não só são dos povos indígenas, mas são de todos nós. Não é só que vai afetar só a gente, afeta todo mundo. Mas é importante que a gente busque soluções, porque o que a gente vem fazendo é isso, buscar soluções. Porque se a gente ficar parado só vendo o impacto, vendo o que estão fazendo, e se a gente não buscar essas soluções, aí com certeza cada vez mais os problemas serão bem maiores. Então, nessa tarde, eu venho trazer isso para vocês, para essa reflexão. Espero ter contribuído, espero contribuir, né, com as reflexões de vocês. Nós não temos todas as respostas, é um processo de construção e é um processo de construção onde tem o conhecimento indígena e o conhecimento acadêmico. É importante frisar isso, que nós damos importância para os conhecimentos acadêmicos junto com os conhecimentos indígenas. São questões que a gente trabalha junto para que a gente possa ter resultados. Então, espero ter contribuído com vocês nessas reflexões que a Semana do Meio Ambiente da EAGRO está trazendo para esse momento e que a gente possa futuramente se encontrar em encontros presenciais para dialogar, para ampliar. Eu sempre digo que a troca de conhecimentos leva a essa ampliação de conhecimentos. Então, foi importante estar aqui hoje com vocês e desejar, né, uma boa semana e obrigado pela atenção.